A gravação desse episódio tá um pouco diferente dos outros episódios até aqui. Eu já comuniquei para vocês a importância desse podcast no meu processo terapêutico comigo mesma e como é importante para mim muitas vezes chegar aqui para gravar para vocês não sabendo o que dizer. Porque muitas vezes eu me invalido nesse lugar de eu não sei o que dizer. E o meu desafio com a comunicação permeava muito o lugar do excesso da fala. Quando a gente pensa em desafio com a comunicação, é muito fácil da gente ficar preso só na dificuldade de se comunicar, na dificuldade de falar sim, não, né, na dificuldade de se expressar. Mas o excesso de expressão também sinaliza um desafio que a gente vive com a nossa comunicação. Então, para mim, a necessidade de ter resposta para tudo sempre foi muito forte. Eu vejo que isso foi também reflexo muito das questões familiares que eu vivi na minha vida e dos papéis que eu ocupava quando criança na minha família. Papéis que ao longo do tempo eu fui precisando aprender a desconstruir, precisando aprender a ressignificar, aprendendo a ocupar um lugar que é meu, que é o lugar que eu nasci. Então é um processo para mim aprender a ser só filha. E o ser só filha carrega muitas vezes uma nuvem assim, bem escura, que não me permite enxergar direito o que tá ali além. E que é um lugar do que eu não sei como é. Ou melhor, eu não sabia. Eu ando descobrindo como é ser só filha. E é um desafio muito grande a gente aprender a ocupar o nosso lugar no mundo. Porque a gente quer regras, manuais, passo a passo. E cada um veio ocupar um lugar aqui que cada um vai descobrir na experiência. Então, na medida em que eu digo sim para aquilo que mais ressoa com o que eu quero viver e com o que está disponível para mim nesse momento, eu vou descobrindo mais de mim mesma, vou descobrindo quem eu sou, vou descobrindo quem eu estou, vou descobrindo o que eu quero fazer, né? Então, eu tenho entendido algumas questões relacionadas ao meu trabalho que estão sendo decisões importantes que eu estou precisando tomar. E na medida em que eu tomo decisões, eu preciso assumir responsabilidades. E essas responsabilidades me assustam. Eu não sei vocês, mas algumas responsabilidades me assustam. E esse susto ele pode ser muito paralisador, muito congelador assim, né? De eu fazer as minhas coisas, de eu seguir a minha vida e de eu continuar sustentando essa escolha até o momento que ela faça sentido para mim, obviamente, mas tendo a consciência dos desafios que eu vou enfrentar no caminho também. Então, ligar esse microfone e falar coisas que eu penso na medida em que eu vou falando é muito desafiador para mim, mas eu acho que é um dos meus processos de cura também. E eu sinto que quanto mais velha eu fui ficando, mais medrosa eu também fui ficando nesse lugar da comunicação, né? Primeiro, eu acho que esse medo vem de uma consciência da responsabilidade que eu vejo que a comunicação tem na nossa vida e nas nossas relações, porque eu acho que eu vou bater nessa tecla ainda durante muito tempo, de que a comunicação, ela permeia praticamente todos os nossos desafios e conflitos, sejam eles internos ou externos. Sempre todos os nossos desafios vão carregar alguma questão distorcida na comunicação, ou uma falta, ou um excesso, ou uma dificuldade de presença na escuta, né, uma escuta ansiosa, ou uma dificuldade de lidar com o silêncio, com a digestão daquele processo, para que depois eu comunique de forma mais inteira aquilo que me atravessa. Então, é um desafio grande para mim estar aqui, e eu logo quis pegar uma
uma cartinha de oráculo para colocar aqui para preencher esse vazio. E talvez seja esse o tema do nosso podcast, vazio. Eu tenho guiado algumas meditações em sessões, que se você não conhece o meu processo terapêutico, ele funciona muito baseado em alguns pilares. E o primeiro momento que a gente encontra na terapia é o momento da gente chegar em presença, porque eu tô chegando de uma situação, mesmo que eu tenha silenciado antes, eu tô chegando numa frequência e a outra pessoa tá chegando na outra. Na medida que a gente se encontra, acontece uma mistura. Quanto mais presente a gente tá na mistura, mais consciente a gente tá de nós. Então, a meditação é sempre o passo inicial nos processos terapêuticos que eu facilito. E eu tenho sentido vontade de guiar mais meditações relacionadas a vazio, de ter mais silêncio na meditação. E isso, muitas vezes em sessão, é muito incômoda para a pessoa que está naquele processo meditativo, porque fica uma insegurança no online, se eu sair ou se eu não sair da conversa, fica uma preocupação com o que está acontecendo no presencial, que está tudo muito quieto, né? Então, eu sinto que o vazio, ele tem uma medicina muito sutil para entregar pra gente, assim, uma medicina no sentido de cura, né? Uma cura muito sutil para entregar pra gente, que acho que é por isso que é tão desafiador entrar em contato com ele, sustentar ele. E nesses processos de meditação tem algumas ideias que me ajudam a pensar sobre como o vazio faz parte de tudo e como sem ele não existe ordem. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, num texto com palavras, eu tô pensando numa sequência de palavras que eu coloco em uma determinada ordem para transmitir determinada mensagem. Mas entre uma palavra e outra existe espaço. Se eu não tenho esse espaço, eu não consigo ler e não consigo comunicar aquilo que eu tô querendo transmitir. Outro ensinamento que traz um pouco disso, que é a respiração. A respiração, não sei se você já percebeu, mas existem 4 tempos da respiração. A inspiração, a pausa entre a inspiração e a expiração e a pausa entre a expiração e a inspiração. Eu tenho pausas nesse momento que falam sobre vazios que a gente quase nem percebe. A gente conta que praticamente a respiração é só um movimento de inspirar e de expirar. A gente tem pouca percepção, né, de que, nossa, entre um e outro existe uma pausa. Para eu fazer um movimento diferente, eu preciso inverter o fluxo. Eu só inverto o fluxo se eu reduzo a velocidade, se eu paro, né? Se em algum momentinho tem uma pausa que o fluxo se inverte. E essa pausa, ela não é bruta, ela é cíclica. Ela é quase um movimento de dança ali que acontece. E por acontecer numa dança tão sincrônica, a gente não percebe. A gente não percebe quantos espaços vazios existem na nossa casa que não são preenchidos por coisas. Imagina se a nossa casa inteira fosse preenchida por coisas. E dentro da vida, eu acho que o vazio, ele tem um lugar que gera muito medo, porque a gente não sabe lidar com esse lugar onde a gente quase não existe, né? Talvez seja onde a gente existe em maior essência, até em maior consciência, mas para o nosso ego fica uma percepção de que não existimos no vazio, não existimos no silêncio, não existimos no outro, não existimos sem o outro, desculpa. Então, o vazio ele gera muito desconforto, porque é algo que a gente não está acostumado a lidar. Mas ao mesmo tempo, ele entrega tanta cura pra gente. E eu realmente acho que o vazio, ele é a digestão do nosso processo, sabe? Onde a gente vai realmente entender o que a gente está absorvendo, como a gente está absorvendo, para que a gente possa, inclusive, mudar esse estado interno de absorção. Para que a gente possa, inclusive, escolher outras coisas para absorver, sejam emoções, sentimentos, narrativas, né? Quantas narrativas a gente não está presa na nossa história e presa por, às vezes, nem por uma escolha consciente, mas por reflexo de tudo que a gente já viveu,
né? Então a gente não precisa se punir por se ver presa, às vezes, numa narrativa familiar ou numa narrativa de si mesma, porque isso com certeza conta muito sobre a nossa história e sobre questões que a gente ainda está aprendendo a lidar, mas esse vazio, ele carrega uma sabedoria que eu acho até para os nossos relacionamentos é um treino muito importante da gente fazer, um treino de poder estar com as pessoas sem precisar fazer algo com esse encontro, sabe? Estar com a pessoa simplesmente por estar com a pessoa no silêncio, ter silêncio na conversa. Quanto de silêncio a gente se permite ter nas nossas conversas? Quanto de espaço tem dentro de nós e dos nossos relacionamentos para que a gente elabore mais ainda tudo que a gente está vivendo, sentindo, acessando inclusive naquele momento. E eu acho que no final das contas esse podcast ele veio para esse tema. Acho que vocês escutaram alguém espirrando aqui, né? 2 vezes. Eu acho que esse episódio ele chegou dessa forma para mim, agora inclusive na gravação para vocês, porque eu acho que essa é uma necessidade minha e que eu, por conta de muitos processos ansiosos, tenho deixado um pouco de lado. Ontem à noite eu fui tomar banho e eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo e que, se você me acompanha há um tempo nas redes já, você vai lembrar de quando eu fazia isso, que é tomar banho à luz de velas e com incenso. Eu entendi ao longo da minha vida que esse banho de acolhimento, ele é um processo de autorregulação emocional, onde eu consigo modular melhor as minhas emoções, entender melhor o que eu estou sentindo e principalmente para que eu possa me sentir mais segura e me acolher nesse processo. E eu tenho vivido um processo bem direto com a ansiedade, descobrindo até um transtorno de ansiedade generalizada. Opa, o negócio da vela caiu. Descobrindo até um transtorno de ansiedade generalizada que eu não sabia que eu tinha, mas que, refletindo sobre isso desde pequena, faz muito sentido em muitas coisas. E eu percebo como essa ansiedade ela é maquiada, né, de é uma filha que se preocupa, ela só tá com muito medo, é medo de criança e tudo mais, e isso não vai sendo visto e ao longo do tempo vai se tornando um processo patológico mesmo de ansiedade, de desregulação emocional mesmo, né? E acho que eu já trabalhei muito nesse lugar, acho que até por conta de eu trabalhar muito nesse lugar do meu processo, eu entendo muitas coisas que eu não entenderia, eu acho, hoje, com essa maturidade, se eu não tivesse feito já tanta coisa e me entendido já em tantos lugares. Mas tá sendo um processo muito novo pra mim. E eu fico pensando, assim, eu fico com um lugar meio saudoso da vida, dos momentos em que eu me senti melhor. E por incrível que pareça, um dos momentos que eu mais me senti bem comigo mesma foi o primeiro ano de pandemia, que foi quando eu não me desesperei com a questão da pandemia e me vinha muito forte, assim, de que eu tinha que auxiliar pessoas nesse processo, que foi inclusive quando eu abri de fato o Reiki online para as pessoas. Foi muito importante para mim também esse processo. E acho que por essa consciência de necessidade de auxílio, eu não surtei, né? De ficar com muito medo e de ter muito medo de morrer. Claro que eu acessei isso em vários momentos, mas não foi algo que me descompensou a ponto de tirar minha paz. Muito pelo contrário, eu me senti muito centrada. E foi uma época em que eu experimentei muito silêncio, então de toda quarta-feira eu fazia o meu dia de silêncio. Alguns dias era fácil fazer, outros dias era bem difícil fazer. Bem difícil ficar às vezes só com seus pensamentos, mas às vezes na dificuldade eu via a importância do processo de eu ter feito, mesmo difícil, sabe? Foi um período em que eu também acordava com muita calma, totalmente sem celular, cedo, ficava deitada, olhando o céu.
Então eu percebo várias práticas que eu trazia que me auxiliavam nesse lugar de autorregulação, e que esse lugar de autorregulação ele está muito conectado com esses vazios que eu me dou. Então, por isso que eu vejo que o vazio ele é um importante lugar de digestão da nossa história, que é o lugar da gente fazer a nossa digestão. Não é o lugar da gente fazer a nossa digestão com o outro, que em vários momentos sim vai acontecer. Mas mesmo assim, a digestão e a absorção são coisas diferentes. A absorção é só dentro da gente e só com a gente. Então, eu tenho percebido a necessidade da gente, como humanidade, de forma mais pessoal, eu como pessoa, aprender a silenciar cada vez mais, para que eu possa me escutar, me acolher, me autorregular, que não é um se isolar, é se escutar, é esvaziar. Às vezes são poucos minutos de vazio que vão me auxiliar em muitas questões. Não é às vezes uma coisa grandiosa que a mente cria que é necessária para viver esse processo, mas eu realmente acho que isso é muito importante para nossa comunicação, nem se fala, porque o vazio também é o filtro, né, daquilo que eu recebo e daquilo que fica. Então o outro me entrega algo. Se eu não tenho o filtro do vazio trabalhado, eu vou receber tudo aquilo como se fosse meu. E aí no vazio eu posso receber e pensar, o que disso é meu? O que disso não é meu? O que disso eu dou conta, o que disso eu não dou conta? O que disso faz sentido para mim, o que disso não faz sentido para mim? E ter esse filtro fortalecido é importante para a construção da nossa autenticidade, através da nossa maturidade emocional. E é algo que a gente constrói só lidando com o vazio. Por isso que eu acho que tantas práticas espirituais chamam a gente para esse lugar de esvaziamento, né? Porque a gente tem uma ideia de que a gente está digerindo a nossa história o tempo todo para fora e talvez a gente não esteja percebendo que a gente não está absorvendo nada. Absorvendo nada em profundidade, eu digo, né? Porque sozinho a gente não faz nada e o outro é extremamente importante para nossa vida. Mas eu falo de um lugar interno mesmo, de absorção, sabe? Da vida, dos nossos processos emocionais, das nossas relações, da nossa história, das nossas relações familiares, que são relações que a gente vai revisitar, acho que pelo resto da nossa vida, da nossa criança, que também é uma relação que vai precisar de cuidado pro resto da nossa vida, e esse cuidado não precisa ser um peso. Então, acho que o convite desse podcast que eu queria trazer para você e para mim é a importância da gente entrar em contato com o vazio e como que o vazio nos ajuda a absorver mais da nossa história com o nosso filtro, com a nossa consciência, não da forma como a gente acha que deveria ou na forma como a gente aprendeu, mas a forma que realmente faça sentido pra gente, onde a gente esteja cada vez mais conectado com nós a nível de essência, né? E não só com nós a nível existencial, egóico e tudo mais, que é importante também. Mas aqui eu tô falando de um outro lugar, que é importante que esteja conversando com esse lado de fora ego. Só que a questão é, o quanto a gente alimenta esse lado de dentro, esse vazio, e o quanto a gente alimenta esse ego externo. Será que o nosso ego não tá inflamado justamente porque o volume dessa voz é muito mais alto do que o volume do silêncio? Porque o silêncio não significa ausência de volume. Significa só presença em si, centramento, autoobservação, para que a gente consiga reconhecer o que está acontecendo em nós. Eu não tenho a mínima ideia de como esse episódio possa ter te ajudado, porque eu realmente fui num flow, mas eu espero que em algum nível ele te ajude a encontrar um pouco mais de si na sua vida, na sua história, nos seus processos, e para que você possa levar aquilo que fez sentido para sua vida. Sempre falo isso, mas gosto de relembrar que é importante a gente não deixar só com a gente aquilo que fez sentido, né? Compartilhar, levar para as nossas relações mais próximas, levar para a nossa vida real sendo vivida. Obrigada por estar aqui e me escutando até agora, e a gente se vê semana que vem.